Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal de casa, eu estava aqui tentando entrar na chamada e não estava dando certo, aí a gente fez uma oração e deu certo, né? Cá estamos. Então a gente rezou. Vocês recebam a oração aí, tá bom? Pessoal, agora nós teremos aula de sacramentologia, continuação do sacramento da Eucaristia, e no segundo horário era previsto para hoje, né, sacramentologia e antropologia teológica. No entanto, o Padre Bruno teve um compromisso, então o professor Marcelo estará com vocês no segundo horário com a matéria de Corpus Paulino. Exatamente. Vê se você estava atento. Você falou que a parte do 64. Isso, a gente vai continuar lá. O que é transubstanciação? Todo mundo fala comigo. O que é a transubstanciação? Casa suja, chão sujo. Tipo um trava-língua, né? Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Simone, Irene. A Olga estava com a gente, agora não está ali, mas deve estar voltando. Transubstanciação. Todo mundo já conhece essa palavra, né? Transubstanciação é um mistério que acontece com a Eucaristia. O sacerdote, depois que ele profere a oração de consagração, tendo invocado sobre o pão e o vinho o Espírito Santo, o que é que acontece com aquele pão e o vinho? Eles são transformados no corpo e sangue de nosso Senhor. Amém? Amém. Essa doutrina, né, ela perfaz a igreja e foi muito esclarecida, principalmente no último milênio, nos concílios que nós tivemos do ano 1000 em diante. Depois da reforma protestante, passa a existir uma contestação por parte dos nossos irmãos protestantes da presença real de Jesus na Eucaristia. Em contrapartida, a igreja passa a promover ainda mais a piedade eucarística, ok? Então, nós passamos a ter cada vez mais presente na vida da igreja as práticas de adoração eucarística, ok? Mas isso, na verdade, passa a se intensificar desde o século XI já. Depois, século XII, nós teremos as obras de Santo Tomás de Aquino, inclusive cânticos, né, eucarísticos, como Adoro Te Devote, e a manifestação pública da fé na presença real de Jesus na Eucaristia através da solenidade de Corpus Christi, ok? Solenidade do corpo e o sangue do Senhor. Isso tudo são elementos históricos que vão enfatizando a fé que a igreja professa. Ou seja, nós estamos recebendo, né, as inspirações, assim, nesses últimos séculos, de muitos santos, né, que insistem na devoção eucarística, principalmente na prática da adoração. No primeiro milênio, a prática da adoração eucarística ela não era uma constante, né? Isso passa a ser mais presente na vida da igreja, como eu disse, no último milênio, mas sobretudo nos últimos séculos. Tá bom? Então, o que isso tem a ver com a reforma protestante? Enquanto do lado deles passa a existir a contestação, do nosso lado, nós passamos a reafirmar a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Ok? Primeiro parágrafo, na página 65, nós temos a consideração de Santo Agostinho, lá no século V, né?
O que vedes, caríssimos? Na mesa do Senhor é pão e vinho, mas esse pão e esse vinho, acrescentando-se-lhes a palavra, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Tira a palavra e tens pão e vinho. Acrescenta a palavra e já tens outra coisa. E essa outra coisa que é corpo e sangue de Cristo. Ele está dizendo quais palavras? As palavras da consagração. Olha lá o que o Concílio de Trento, em 1551, professa. Uma vez que Cristo, nosso Redentor, disse que aquilo que oferecia sob a espécie de pão era verdadeiramente o seu corpo, e aí as citações dos 3 evangelhos, mais de uma carta de Paulo, sempre houve na Igreja de Deus esta mesma persuasão, e agora este Santo Concílio passa a declarar: pela consagração do pão e do vinho, efetua-se a conversão de... Está faltando uma palavra aí. De todo o corpo de nosso Senhor, e de toda a substância do vinho. Na substância... Ah lá, é claro. Uma palavra que devia estar na linha de cima passou para a linha de baixo. Como é que eu deixei isso passar? A substância do pão é a conversão do pão na substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e da substância do vinho na substância do seu sangue. Então tem uma substância do pão aí que devia estar em cima, né? Esta conversão foi com muito acerto e propriedade chamada pela Igreja Católica transubstanciação. O Concílio de Trento acontece após o quê? A Reforma Protestante. Ok? Vamos adiante. Pessoal de casa, estão bem? Página 67. Agora, o cerne da nossa doutrina. Parágrafo 1322 do Catecismo seguintes. Quando nós tínhamos considerado os sacramentos da iniciação, nós tínhamos falado em 3 sacramentos. Quais são? Vou fingir que isso não aconteceu e a gente vai de novo. Os sacramentos da iniciação são 3. Quais sejam? Vocês jantam antes de mim? Ou não dá tempo? Às vezes não dá tempo, né? Batismo, confirmação e Eucaristia. São os sacramentos de iniciação. Eucaristia, ela entra nessa nossa compreensão como sendo aquilo que faz o organismo espiritual crescer. O batismo cria o organismo espiritual. A Eucaristia faz crescer. Nós dizíamos que ela foi instituída por Jesus. No Catecismo, ele insiste nisso também. A Eucaristia, 1324, é entendida como fonte ápice de toda a vida cristã. Fonte por quê? É da Eucaristia que nos vem a graça sacramental para a nossa vida de igreja. Sim ou não? Nós somos o que de Cristo? O corpo. Então é na Eucaristia que se realiza aquilo que nós somos. Pela Eucaristia nós comungamos o corpo do Senhor. A Eucaristia também é ápice de toda a vida cristã. Tudo que existe na vida da igreja, se é a solenidade, a celebração, o sacramento, o que quer que seja, a gente faz isso tudo com o quê? Com a missa.
né? Tá tendo festa do padroeiro, o que vai ter? Missa, né? O Papa vai declarar novos santos para a igreja, celebração de canonização. O que ele faz? Ele reza uma missa, né? Vai dar posse para os novos governantes em uma determinada cidade. O que eles vão lá e pedem para o padre? Rezar uma missa. E é isso mesmo, tá certo. Parágrafo 1325 diz que a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é ela mesma, e a Eucaristia significa e realiza. Isso aqui é muito bonito. E finalmente, pela celebração eucarística, 1326, né? Já nos unimos à igreja, olha só, a gente antecipa a liturgia do céu e a vida eterna. Quando Deus será tudo em todos. Então a gente diz que a Eucaristia tem um caráter também escatológico. Aponta para a vida eterna. Isso nos faz lembrar o capítulo 6 de São João, sim ou não? Capítulo 6 de São João fala sobre o discurso do... Vocês são tímidos, né? Do pão da vida. Os diversos nomes. Ontem nós comentávamos um pouquinho e nós temos aí Eucaristia como bênção, como ação de graças. Depois, 1329, como ceia do Senhor. A ceia do Senhor está claro, né? A gente comentava sobre essa realidade ontem. Também como eles chamavam no início, oração do pão, mas também é memorial da paixão, 1330. E também pode ser chamada de comunhão ou santa missa. Todos esses nomes são bastante característicos, né? Por que memorial da paixão e da ressurreição do Senhor? Por quê? Depois de terem sido consagradas as espécies do pão e do vinho, o sacerdote diz: mistério da fé. E nós vamos recordar, né, a nossa esperança. Toda vez que comemos este pão e bebemos este vinho. Isso que é mistério da fé é um mistério celebrado em memória do Senhor. Vamos lá, um parênteses, né? Quando a gente está fazendo memória, quer dizer então que a missa é só um teatro para recordar a paixão de Cristo, a Santa Ceia, sim ou não? Não. Memorial aqui é memorial no sentido máximo que pode existir um memorial. Não é simplesmente recordando um acontecimento do passado, é revivendo o acontecimento. É memorial porque nós retomamos o único sacrifício de Cristo e ele na liturgia se torna presente. Ok? Tranquilo, né? Página 69. Por que é que Jesus escolheu pão e vinho? Porque ele quis, né? Antes de mais nada, é porque ele quis. Mas se você se recorda no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18, um tal de Melquisedeque, além de sacerdote, ele era o quê? Rei. Ele não aparece lá, numa passagem com Abraão, e oferta um sacrifício diferente. Qual que era o sacrifício que Abraão tinha oferecido? De animais, não era? Tinha partido dos animais, deixado eles a metade para cada lado, em cima do altar, e o fogo de Deus tinha passado, consumindo aqueles sacrifícios. Mas, misericórdia. Que mistério é esse, gente? O que acontece é o seguinte. No memorial da Eucaristia, na Santa Missa,
nós recordamos um sacerdócio diferente do sacerdócio judaico. Nós recordamos um sacerdócio de uma ordem sobrenatural. E aí, por isso que a referência direta é Melquisedeque. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. E ele oferecia um sacrifício através do pão e do vinho. Melquisedeque aparece nessa passagem em outros 2 livros apenas. Quais são? Salmos, ele aparece no Salmo 100. Disse o Senhor ao meu Senhor, venha... Já ouviu essa canção? Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio segundo a ordem do rei Melquisedeque. É um sacerdócio de oferecer sacrifícios no pão e no vinho. Isso é curioso, porque esses elementos... Existiram outros momentos que se oferecia sacrifício de pão e vinho. O sacrifício com vinho é chamado de libação. E o sacrifício com pão é propiciação. Existia lá no templo, né, na antessala, no santo, não no santo dos santos, mas no santo, a mesinha com os pães e o vinho, para oferecerem sacrifício. E Jesus vai retomar esses símbolos na última ceia. Curioso, né? E a ceia judaica, ela tinha vários cálices que eram tomados ao longo da ceia. E nos interessa, com relação a Jesus, o 4º cálice, que ele vai tomar, no fim das contas, na hora da sua paixão. É curioso o jeito que ele celebra o rito, abrindo mão de um dos cálices, porque seria o cálice da sua paixão. Pai, afasta de mim esse, né? Aquele cálice que ele haveria de tomar é o que consuma o sacrifício da ceia. Mas isso aqui é um parênteses, porque se a gente fosse falar da ceia judaica, a gente precisaria entrar em detalhes. Só nos interessa saber que existia na ceia judaica pão ázimo e vinho. Jesus retoma esses elementos. Mas me interessa um outro sinal. O pão e o vinho, de alguma maneira, são dos alimentos mais comuns na face da terra. Curioso, né? Pensando, fazer vinho é tão complexo, né? Alguém um dia teve que descobrir que amassando a uva, pegando o suco da uva e deixando no alambique, né? Às vezes lá num tonel, né, de madeira, enfim. Aquilo ia fermentar e produziria uma outra bebida. E sim, quase todas as culturas a gente tem registros de existir pão e vinho. Em alguma medida, Jesus ele toma 2 símbolos que são universais. E, além de serem universais, tocam a realidade de absolutamente toda a humanidade. Por quê? Não existe ser humano que não precise comer e beber. A Eucaristia é exatamente o que de mais necessário pode existir para a vida espiritual do ser humano, que é o alimento. Se a gente não come, o que acontece? Morre, né? Morre. Na vida espiritual, se eu não me alimento, a minha alma fica como que morta. Eu acho que é até por isso que hoje em dia faz tanto sucesso séries, filmes de zumbis, né? Porque zumbi, ele é isso, é um morto-vivo. A nossa sociedade tende a se ocupar com tudo aquilo que é material, mas a vida do espírito, ela vai desaparecendo. Então, a pessoa está viva, mas dentro existe um grande vazio.
Vamos adiante. Nós ontem já tínhamos comentado sobre os milagres da transformação da água em vinho, que aconteceu em qual cidade? Canaã. E depois nós tínhamos falado também da multiplicação dos pães. Isso tudo aponta para a Eucaristia. É difícil considerar o Evangelho e negar a Eucaristia. É como eu dizia, tem que, no mínimo, ignorar muitas passagens. Isso tudo para dizer que, olha, se eu creio verdadeiramente em Jesus Cristo, eu tenho que acreditar naquilo que ele realizou. Vamos lá. A instituição da Eucaristia. O parágrafo 1337 nos recorda que é um gesto de um amor extremo. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Jesus, ele, na última ceia, ele disse, né? Eu desejei ardentemente cear essa ceia convosco. E não bastasse ele desejar ardentemente celebrar aquela ceia, ele dá a ordem para os apóstolos de fazerem o quê? De celebrarem ela até que ele venha. Até o fim dos tempos vai existir missa na face da terra. São Padre Pio de Pietrelcina, ele dizia, é mais fácil a terra viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Claro que a gente entende isso no sentido espiritual, mas é para dizer a importância da Eucaristia e da Santa Missa. Aí nós temos, então, os relatos, né, dos Evangelhos e de São Paulo, o Catecismo recorda, de como é que foi instituído o parágrafo 1339. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar isso que tinha anunciado em Cafarnaum. Lembra em Cafarnaum? Discurso do Pão da Vida, ok? Dá aos seus discípulos o seu corpo e sangue. Ele toma o pão, dá graças, parte e distribui a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. E nós temos a consideração de que é o memorial da paixão e da ressurreição. Por que é que nós, como católicos, guardamos o domingo como sendo o dia do Senhor? Todo mundo consegue explicar isso? O adventista do sétimo dia que porventura nos questionasse: por que é que vocês, tendo conhecimento bíblico, não guardam o sábado? O que você responderia? Ressurreição. Pronto. Os sábados também tem as reuniões que eram no primeiro dia. Perfeito. Acabou. Você vira para ele e fala assim: ó, meu querido, você é cristão, né? Pois bem. Em que dia que nosso Senhor ressuscitou? Ah, no primeiro dia da semana. Pois é. No primeiro dia da semana. Ele santificou o primeiro dia da semana. E se eu olho para os primeiros cristãos, que dia que eles realmente guardavam e santificavam? Primeiro dia... Não, os primeiros cristãos, meu Deus. Domingo, o primeiro dia da semana. Por que é que eles insistem no sábado? Por uma referência à primeira criação, de quando o sábado era o dia do descanso. Livro do Gênesis, capítulos 1 e 2. Mas o que é que nós, como cristãos, acreditamos? Que Jesus inaugura uma nova criação. Sim ou não? Não existiu lá no passado um Adão e Eva? Agora existem um novo Adão, que é Jesus Cristo. E uma nova Eva, que é a igreja. E uma nova aliança. Só que essa é a eterna, né? Vamos lá. Parágrafo 1345 recorda, página 71.
aquilo que nós dizíamos ontem, de que a estrutura da Santa Missa, ela não muda. Nós temos até diversidade de ritos na igreja, mas a Santa Missa é a mesma em todos os séculos e em todos os lugares. Nós poderíamos pensar na missa como tendo 4 momentos mais distintos. Nós temos os ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Ok? Os ritos iniciais geralmente nos situam na liturgia daquele dia, sim ou não? O nome do sinal da cruz, a saudação do padre, o ato penitencial, a recordação do que é o tema daquela missa, é memória de Santa Teresa d'Ávila, é solenidade de Corpus Christi, festa de Nossa Senhora de Fátima. O que for, vai aparecendo nos ritos iniciais e também nos ritos finais, naquela oração depois da comunhão. Agora, a estrutura aqui no meio, ela é bem própria. Liturgia da palavra, geralmente um texto do Antigo Testamento ou do Novo, mais um salmo e o Evangelho. É claro que nos domingos tem a segunda leitura. Depois, homilia e as preces. E a liturgia eucarística, que também segue, é sempre a mesma estrutura. O padre na missa, ele tem que inventar o quê? Nada. O mais fácil do mundo é rezar a missa, né? A vida inteira eu falo que é isso, é a coisa mais fácil do mundo. Você fala o que está em preto, faz o que está em vermelho, né? Tem um livro missal para isso. Daqui a uns meses, aí eu vou descobrir se é realmente a coisa mais fácil do mundo. Eu já estou vendo que eu vou queimar a língua, não é? Até a gente aprender, né? Vai um tempinho. Mas isso tudo para dizer que a gente não tem que inventar. Vamos lá. Por que o padre ele não tem que inventar nada? Porque vamos lá, a missa é do padre? Quando na nossa paróquia começa a existir muito aquele comentário, nossa, eu gosto da missa do padre fulano. Ah, não, eu não gosto da missa do padre Beltrano. Alguma coisa está errada. Não está legal. Seja para bom ou para ruim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a missa é um lugar do meu protagonismo. Enquanto sacerdote, o sacerdote que está ali, é ele que tem que ser o protagonista. Quem é o centro da missa? É Deus. Mas acontece o seguinte, isso ficava muito evidente no rito antigo. Porque o padre, ele entrava para rezar a missa e ele não ficava olhando ninguém. Ele ficava de frente para Jesus, o crucifixo. Toda a assembleia atrás dele e ele voltado para Cristo. Agora, quando ele se volta para a assembleia, não é para ele aparecer, mas é porque o centro é o altar. Ali é onde vai ser oferecido o sacrifício. Mas o que é o problema? A hora que a gente vira para o altar, na assembleia, e o padre vira para o altar, o padre fica de frente para quem? Para a assembleia. O presbitério é mais elevado, mais alto, mais elevado para lembrar um palco, sim ou não? Não. O presbitério é o espaço do sacrifício. Me lembra primeiro e antes de mais nada o quê? Calvário. Mas o que é a tentação hoje? O padre ser levado a imaginar que ele está em um palco. E ali, naquela celebração, ele é o animador. Ele é o protagonista. Padre com boa intenção. Bem intencionado. Se ele não se atenta para essa tentação, o que ele faz? Ele começa a achar que a missa é dele. Que o centro das atenções é dele. Tá certo isso? Não tá. Hoje a mídia facilita muito isso aí. Exato. Uma missa transmitida é bom? Depende.
Uma missa da Rede Aparecida, século XXI, Canção Nova. É bom, porque a pessoa que às vezes está acamada, um idoso, às vezes está na zona rural e não teria missa, ela tem a oportunidade de, em alguma medida, participar da liturgia. Mas a missa foi feita para ser transmitida. Você imagina Jesus, 2000 anos atrás, na última ceia, pensando que a Eucaristia, que ele estava celebrando ali, ia chegar uma época, 2000 anos depois, que ela ia passar na televisão. A gente faz isso como último recurso, e aconteceu muito na pandemia, por uma circunstância absolutamente extraordinária. Que é suficiente você assistir um churrasco na televisão? Você fica satisfeito? Fica, Margê. Você vê aquela carne, né? Saindo até aquele vaporzinho assim. Né? Você fica satisfeito só de assistir? A Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, ele foi feito para que nós pudéssemos comer, comungar. Existe o outro elemento que a gente viu, que é o da adoração. Mas primeiro é a comunhão. Como quem comunga acredita, nós também a adoramos, porque é a presença viva de Jesus. Mas eu não estou querendo dizer que não tenha sentido uma transmissão, mas eu preciso insistir. A liturgia ela é feita para ser vivida como um ato de, primeiro, culto a Deus, para nós prestarmos a devida veneração e adoração a Deus e para a nossa santificação. Então, a missa ela existe primeiro para quê? Para que nós prestemos culto a Deus. Segundo, para a salvação da humanidade, para a nossa santificação. Então, eu comecei falando que o padre não é o centro. Eu estou dizendo isso porque, repito, muito padre bem intencionado. Aí ele vai, faz uns comentários extras, né? Faz uma performance diferente. Mas aí tem muita gente que vai ver a boa intenção dele e vai valorizar. Nossa, a missa daquele padre é muito boa. Que bom. Mas a missa é boa mesmo? Mesmo, é quando, independente do padre que rezou, ela me ajudou a encontrar Jesus Cristo. Aí é uma missa, ó, joia. E aí é tudo, né? Leitor, salmista, coral, né? Pessoa que está do meu lado. Se todo mundo trabalhar e cada um fizer a sua parte, fica muito mais fácil encontrar Jesus Cristo. Nós temos do parágrafo 1348 em diante os elementos da liturgia. Quando que a missa começa? Eu aprendi uma vez com o padre, começa em casa, na roupa que a gente vai escolher. Essa interpretação é boa. A resposta está nesse sentido aí. Mas se eu afirmar que essa é a resposta certa, vai ficar meio subjetivo, né? De modo objetivo, a Santa Missa começa, o primeiro elemento da Santa Missa é a reunião da Assembleia. O povo reuniu na igreja, nós já estamos na primeira parte da liturgia. Por quê? Reunida a Assembleia, o que vai acontecer? Canto de entrada. Canto de entrada já é missa, né? Sim ou não? Sim. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Missa já está acontecendo. Então, a primeira dimensão que eu tenho que ter clareza é que a missa não é uma celebração isolada. Ah, eu rezo em casa. Ô, meu querido, é claro que você reza em casa. Todo mundo, o mínimo que tem que fazer é eu rezo em casa. Mas a fé mesma, você inventou ela? Não, você recebeu. Então, como que a gente alimenta a nossa fé? Principalmente em comunidade.
amando o próximo e amando a Deus, a gente aprende que é em comunidade que a gente cresce. Então, primeiro elemento, reuniu a assembleia, começa depois o canto de entrada, aquele movimento do sacerdote sair lá do fundo da igreja e chegar até no presbitério. É para o sacerdote aparecer, é para, sei lá, né? E aí, o que mais que tem entrada? É um desfile? Não. O que aquela procissão de entrada deve me lembrar? O caminho de Cristo, com a cruz às costas, até o Calvário. O que mais? Outra caminhada que tem na Bíblia. A caminhada do povo de Deus, 40 anos no deserto. Da escravidão para ali, liberdade. O que mais? Aquela jornada do sacerdote rumo ao presbitério lembra a nossa caminhada rumo ao céu. Amém? O sacerdote, ele sobe o presbitério. Quando ele chega lá, depois de ter feito a vênia ou a genuflexão, né, se o Santíssimo estiver lá, ele vai beijar o altar. Aquela mesa que está lá no centro. É uma mesa qualquer? Não. Ainda mais se já tivesse sido consagrada e dedicada. Porque o rito de dedicação de um altar é magnífico. Você faz tudo com ele. Joga água benta, incensa, coloca fogo em cima dele, unta ele com óleo. Alguém já participou de uma dedicação de igreja? Lindo. Alguém participou aqui da São João Batista? São João Batista foi dedicada em pouco tempo, né? Uns 3 anos. Né? O rito de dedicação de uma igreja é magnífico. Porque a gente começa a perceber que todos os elementos que tem numa igreja têm um porquê. Aquele altar, ele não é uma mesa qualquer. Aquela mesa foi consagrada. Eu faço vênia para aquela mesa porque ela é o Cristo. Não como a Eucaristia é o Cristo, mas ela é o Cristo em alguma medida. Porque ela foi consagrada como sendo o altar que me remete a Jesus Cristo. Sacerdote, altar e vítima. Jesus Cristo é sacerdote, altar e vítima. Olha para a cruz. Quem que é o sacerdote que ofereceu o sacrifício na cruz? Cristo. Quem que é a vítima que está sendo oferecida? Cristo. E aqui, nesse caso, no altar da cruz. Mas na Santa Missa, o altar é Cristo. Ele beija o altar, veneração a Jesus Cristo. Depois se iniciam, então, os ritos iniciais propriamente ditos, com o sinal da cruz, a saudação. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos que somos pecadores, invoquemos de Deus a sua misericórdia. Naquele momento, no ato penitencial, primeiro, antes de vir a comungar do corpo e sangue do Senhor, eu preciso reconhecer que eu não sou digno. Eu preciso reconhecer que a minha condição é de um pecador, que por misericórdia é aceito naquele sacrifício. Depois, então, nós vamos fazer a oração própria daquele dia. O sacerdote diz oremos, em um instante de silêncio, nós apresentamos nossas intenções pessoais, ele profere aquela oração. Ó Deus de misericórdia, né? Faz a oração. Depois a gente começa a liturgia da palavra. A liturgia da palavra existe para preparar em nós um espírito de fé, um espírito de convicção. Eu preciso prestar atenção na primeira leitura, no salmo, no evangelho. Pelo menos uma palavra tem que me conquistar naquela liturgia. Como que é triste quando você sai da missa e fica assim, não, o que ele falou no evangelho? Aí se o padre não tiver comentado direito, aí que não lembra mesmo. Depois de todo o rito da liturgia da palavra, a gente passa para a liturgia eucarística propriamente dita. E aí depois vocês podem olhar na página 72, esses elementos principais.
de apresentação das oferendas, ofertório. No ofertório se apresenta o quê? Pão e vinho, mais um pouquinho de água. Depois, nós vamos ter a anáfora, que é a oração eucarística. Em seguida, a epiclese, que é a oração de invocação do Espírito Santo. Epi é sobre, né? Então, epiclese é a oração sobre as oferendas. Depois vem a anamnese, que é a recordação da instituição, né? Das palavras de Deus, da memória, da paixão e ressurreição. E depois tem as orações de intercessão, próprias de cada liturgia eucarística. Então, aí na epiclese, na anamnese, nós temos a consagração, depois as intercessões pela igreja, pelo Papa, enfim. E por fim, o rito da comunhão, página 73. Alguma dúvida? Depois vocês podem conferir até a página 83 para a revisão do que nós apresentamos. Pessoal de casa, tranquilo? Subiu o joinha ali, ó, para que tá todo mundo acompanhando. Vou passar um exercício para vocês. Na próxima missa que vocês forem participar, prestem atenção no prefácio e nas orações da liturgia eucarística. Combinado? Que eu quero que depois vocês me digam, né? Nossa, cara, prestem mais atenção, e é verdade, né? Quando o sacerdote fala, na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar. Bonito, né? Ou no rito da própria consagração, estando para ser entregue. Combinado? Hoje ainda é quarta-feira, galera. Fica firme que ainda tem... Semana ainda não está acabando, não. Nós vamos ficar por aqui. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pessoal de casa, 15 minutinhos de intervalo. Daqui a pouquinho estarão com o professor Marcelo. Por essa semana é só. Semana que vem nós não temos aula, né? E semana que vem... Semana que vem a gente está em missão lá em Lagoa Grande. Terça tem? É comigo? Acho que não, né? Não estou lembrado, mas se tiver a gente está aí. Então vocês confiram. Semana que vem eu sei que não vai ser 100% igual, porque a gente vai para a missão em Lagoa Grande na quarta-feira. Deixa eu conferir aqui. Só um segundo. Cadê o calendário, meu Deus? Então, terça-feira que vem, nós estaremos juntos para começarmos os sacramentos do serviço. Ó, tá na hora de acabar. Mas, Gê, pode falar. Então, pessoal de casa, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Quem quiser tomar água. Boa noite. Estão me ouvindo em casa? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Paulo, São Jerônimo, Santa Teresa de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, como não estava programada as nossas aulas, pode ser que alguns de vocês estão sem material, né? Então, é porque realmente não estava previsto. Foi agora, na hora da missa, quase 7 horas, que eu vi a mensagem do padre. Então, e eu também não tinha, né, feito a minha revisão que eu faço para vir dar aula. Então, também vou mais ou menos dessa forma, né, para o nosso conteúdo de hoje. Então, vocês vão acompanhando como podem aí, e eu vou explicando aqui. Aí, se quem quiser, vai fazendo a anotação, depois confere lá na apostila. Bom, então, nosso conteúdo hoje, nós terminamos da semana passada as cartas chamadas... Não. As cartas que nós terminamos, a série de cartas que terminamos, chamadas... Vamos lá. Paulinas. Né? Quais são elas? Quer olhar? Primeiro Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filemão, Gálatas, Filipenses e Romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Timóteo já é outro ainda. Depois nós começamos semana passada, chamado... Qual é o nome? Quais são as 3 cartas? Não ficou na hora. Vamos colocar aqui os Colossenses. 2 aos Tessalonicenses e aos Efésios. Que é o nosso... E depois, que são as... Quais são? E Tito. Então, esses são grupos, e hoje nós vamos ver essa segunda Tessalonicenses. Página, quem está com material, 110.
O título define este escrito como a segunda carta de Paulo dirigida a Tessalônica. No entanto, o título foi acrescentado posteriormente ao escrito e não faz parte do texto original. Nesse procedimento, concentram-se quase todos os problemas de interpretação desta pequena epístola. Trata-se de uma segunda carta de Paulo dirigida à comunidade tessalônica. Uma pergunta, né? Como compreender os laços muito estreitos que unem a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses? Então, nós temos aqui, nesta introdução, e desta primeira carta, nós temos muito bem conhecido o contexto, as estruturas da escrita desta primeira carta, que já não é a mesma coisa da segunda. No entanto, nós vamos ver que há uma relação muito próxima no estilo de se escrever, dos conteúdos tratados, e talvez por isso colocou-se o título da carta de 2 aos Tessalonicenses, porque se dirige, como se dirige esta carta, ela se aproxima muito. Então, por isso, nós temos aqui que o texto original, como nos diz o material, não tinha o título, para quem que era a carta. Mas, aqui, nós já conseguimos ver. E por quê? O que está lá em 2 Tessalonicenses 1? Quem pode ler? Bem alto. Saudação. Isso. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso. Só daí, obrigado. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, a igreja dos Tessalonicenses. Mesmo não estando no título dela, como carta aos Tessalonicenses, mas já a saudação inicial nos indica a igreja dos Tessalonicenses. A relação entre a primeira e a segunda carta. A questão da relação entre a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta é do autor de 2 Tessalonicenses, é discutida desde o início do século XIX. Então, retomando uma questão aqui, por muito tempo se pensou muitas coisas, seguiu, aí o século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, começou a se questionar tudo. E desses questionamentos, através dos estudos, novas técnicas, muitas coisas se manteram, como se pensava, e outras modificaram. Entre as que modificaram, o que nós temos? Por exemplo, a carta aos Hebreus, como eu falei, que deixou de ser considerada uma carta paulina. Então, não se sustentou através dos estudos modernos. Mas, como tudo foi colocado em questão desde o século XIX, William Brady, em 1903, foi o primeiro que analisou de maneira mais profunda a relação entre as duas cartas. Por um lado, o autor de 2 Tessalonicenses faz referência a um escrito enviado por ele à comunidade tessalônica, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. O que nós temos? Portanto, irmãos, ficai firmes e guardais cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por nossa palavra ou por nossa carta. Então, há fortes pontos de contato entre as duas, mas há, sobretudo, uma série de divergências em relação ao estilo, mas também em relação ao conteúdo. Quais são as semelhanças que nós temos aqui? Então, as mais importantes são a ordem dos conteúdos. Então, essa ordem dos conteúdos da carta, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, elas convergem para uma semelhança. Os ecos em relação aos verbos e aos temas centrais. Agradecimento, o reino de Deus, a manifestação de Jesus com os anjos e santos, conforto e consolação da parte de Jesus, o desejo de paz. Então, na segunda carta, é substancialmente nova somente a passagem onde aparece a doutrina sobre a escatologia, que nós temos ali
a partir do capítulo 2, versículo de 1 a 12, né? Então, de 1 ao 12, eu não sei como que a Bíblia de vocês colocou como título, da CNBB, a parousia. Então, entra neste tema escatológico, que é uma novidade, não é uma novidade, é o tema escatológico, porque nós temos isso lá na primeira carta, mas a forma com que ele aborda aqui, que é a novidade. Quais são as diferenças? Então, contudo, são mais profundas. Formas estilísticas e esquemas literários irreconciliáveis com a primeira Tessalonicense. Outras, relações entre o remetente e o destinatário não são as mesmas. De familiares, afetuosas, relações sem referência pessoal, situação concretas vividas. Outra diferença, é diferente, sobretudo, a doutrina escatológica. O juízo é descrito como uma imagem tomada do Antigo Testamento e com uma linguagem estranha a Paulo. Então, quando um dos pontos que foi muito forte, justamente para tentar a questão da autoria da segunda carta, foi esta questão do estilo diferente, ou um pouco diferente daquilo com que Paulo ele escreve. Outra questão, aqui, os perseguidos entram no reino, enquanto os perseguidores são castigados com a ruína eterna. Em 1 Tessalonicense 4, versículo 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, o evento final aconteceria no arco de uma geração. Agora o autor passa a ideia de um adiamento ou da posticipação da parousia. Qual que é a questão que nós temos aqui? Que nós vimos lá na 1 Tessalonicenses. Para quando que era a parousia, o juízo final? Que o povo acreditava. Era logo, imediatamente. E isso começou a demorar. Então, aí a própria forma de compreensão, até mesmo de Paulo, de que a parousia não era algo, possivelmente, tão evidente assim. Isso foi trazendo muitas complicações. Por exemplo, eu queria se esforçar para trabalhar, para eu acabar mesmo, muito, por que eu vou ficar me matando de trabalhar, acordando cedo, tirando leite, indo dar aula, ou qualquer outra coisa, né? Mas qual que foi a questão? A compreensão disso, que este fato não aconteceria tão já. E aí começa, então, todo um processo de entendimento a partir disso. Há quantos anos nós estamos dos fatos do evento Jesus Cristo e até hoje esperando a parousia? Não mudou a doutrina e a espera com que se tem, mas começou, então, a pensar que não era para já. Autenticidade paulina. Associada à problemática da relação entre 1ª e 2ª Tessalonicense, encontra-se a pergunta sobre a autenticidade paulina da carta. O autor da carta se apresenta explicitamente como o apóstolo Paulo, que escreve à comunidade juntamente com... Isso é uma novidade para nós? Não, isso não é uma novidade. Desde o 2º século, ela aparece junto com a 1ª Tessalonicense, tanto no cânon de Marcião, como no cânon Muratoriano, que é o que nós já vemos vindo de todas as cartas. Na lista dos escritos paulinos, então, alguns pensam que a semelhança entre as duas cartas se deve ao fato de Paulo tê-las escrito muito próxima uma da outra. A diferença de estilo se deve à mudança de conteúdo, que já mudou a compreensão da comunidade em relação à parousia. Então, nós vamos ver mais à frente essa questão, mas, então, a compreensão, aquilo que eu falei agora mesmo, já não é mais a mesma, não é algo tão eminente. Então, com isso, se não é eminente, qual que é a necessidade? Então, nós temos que dar nossos pulos. Então, o mundo não vai acabar amanhã, depois da manhã. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, essa compreensão ela já vai sendo diferente. Como Paulo percebeu que sua doutrina sobre a parousia foi mal compreendida, teve que fazer certos esclarecimentos,
Então, daquilo que ele colocou aos Tessalonicenses na primeira carta, parece que não foi bem entendido, então precisou fazer uns retoques naquilo que havia dito. Assim, a carta teria sido escrita de Corinto pouco tempo depois da primeira, em torno do final do ano de 51. Então, essa é a data, né, provável, que está colocada aí. E se vocês olharem lá naquele material que eu mandei para vocês, na penúltima página, nas últimas páginas, onde tem aquele quadro, então ela se situa também nesse né, mais ou menos neste tempo, né? Contando que da primeira para a segunda, há uma diferença de 1 ou 2 anos. Mais ou menos. Seguindo, então, a nossa apostila, há inclusive quem pense que 2 Tessalonicenses é até anterior à 1 Tessalonicenses, mas isso contrasta com 1 Tessalonicenses 2,17, enquanto a segunda se faz referência a um escrito anterior que nós acabamos de ver. Então, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, faz menção a uma carta anterior, que seria, então, a primeira. Então, a ideia de que se desenvolveu... Quantos capítulos é a primeira carta de Tessalonicenses? A primeira? Sim. A primeira Tessalonicense? Sim. E a segunda? 3. Então, como a primeira se desenvolve mais, a primeira carta, ela se desenvolve mais, supôs que ela seria anterior, mas por fazer menção em 2,15, capítulo 2 Tessalonicenses 2,15, a uma carta anterior, e também a abordagem do tema escatológico, que é a questão aqui é o tema escatológico, é da escatologia, dá um entendimento de que, não, de fato, esta carta é a primeira da ordem com que está no campo. Primeira carta e a segunda carta. Sem esta dificuldade, né, e não se sustenta essa ideia de que essa aqui seja anterior a essa. Mas elas são muito próximas. Isso é um fato que está colocado. Contudo, depois surgiu um outro trabalho, e a feroz crítica, né, da escola que deu a tese do deuteropaulinismo, da carta uma feição decididamente científica. A ideia segundo a qual, segundo a Tessalonicense, não teria sido redigida nem por Paulo, nem por um secretário durante a vida de Paulo, mas por uma pessoa desconhecida, no período pós-paulino e hoje aceita pela maioria dos exegetas. Eis os principais argumentos que sustentam a hipótese deuteropaulina. Então, tudo isso que eu coloquei para vocês, ele vai dando espaço a um outro entendimento. Então, que não foi Paulo, não foi os companheiros de Paulo, porque ela é do período deuteropaulino, ou seja, posterior. Então, vamos lá. Primeira questão, a relação literária. As relações literárias entre as duas cartas, dirigidas aos Tessalonicenses, são de uma densidade sem igual. Elas compreendem, ao mesmo tempo, paralelos na estrutura do conjunto e fortes semelhanças em suas formulações. Somente a hipótese da dependência literária oferece uma explicação satisfatória. Mas se há dependência, uma das duas cartas dirigidas aos Tessalonicenses deve ser pseudônimo. Pois é impensável que Paulo tenha copiado sua própria carta de maneira tão mecânica.
como há pouca dúvida de que 1 Tessalonicenses seja a carta de Paulo, então a ordem canônica 1 e 2 é historicamente correta. E 2 Tessalonicenses é, por conseguinte, uma carta deuteropaulina. Então, ela é uma carta deuteropaulina. Entenderam o porquê? Porque se há uma dependência literária, ela não tem, assim, muito sentido de ter sido dessa forma. Paulo tem recopiado a carta e escrito algumas coisas só diferentes. Então, se pensa como 1 Tessalonicense, ela está dentro deste grupo, que é um grupo em que não se tem dúvida, ou, pelo menos, muito pouco se sustenta de uma possibilidade destas cartas não serem autênticas, então é a segunda carta mesmo, que é a carta deuteropaulina. Então, que se distancia, e por isso, então, ela é classificada aqui, não como mais a carta escrita diretamente por Paulo, por causa dessas diferenças, mas sim posterior e, consequentemente, por outra pessoa. Então, a primeira, nós não temos dúvida. Autenticamente escrita por Paulo. A segunda, então, ela se coloca nesse ponto. Outra questão, o autor se defende fazendo aceno às cartas que se pretende passar como suas. Isso revela uma época em que a autoria de Paulo já grande, em que se atribui a ele certos escritos, mas isso só passa a acontecer depois da morte de Paulo. Isso nós temos muitos exemplos nas Sagradas Escrituras, que se dá o nome a determinada pessoa ilustre, aquele escrito, como uma forma de ter credibilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, os evangelhos, o evangelho da comunidade joanina, evangelho da comunidade, né, alguns estudiosos usam essa expressão. Quer dizer, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele nos proporcionou, então, foi colocado por escrito posteriormente. E dentro disso, igual quando a gente vai ler alguns estudos sobre o Evangelho de João, por exemplo, alguns até colocam que há uma diferença entre o João, o Jesus de Nazaré, e o Jesus escrito no Evangelho, especialmente pela altíssima repetição de judeus, falando de judeus no Evangelho. Então, essas são questões próprias de quem estuda, para olhar o texto bíblico a partir da sua realidade de composição. Nós temos que lembrar, aqui, vamos pegar, por exemplo, morte de Jesus, vamos situar no ano 33. Para o escrito joanino, próximo do ano, quantos anos nós passamos aqui? Aproximadamente 67 anos, 70 anos, né? Em 70 anos, muda muita coisa? Demais, né? Demais. Então, a compreensão também muda. E, às vezes, quando a gente olha, por exemplo, alguns acenos, especialmente no Evangelho de João, a gente percebe que muita coisa foi escrita para conter ou explicar determinado fator. Ou foi colocada daquela forma. Então, quando a gente olha as grandes disputas entre relação entre judeus, de um modo geral, e Jesus Cristo, então pode ter essa compreensão. Quando a gente olha aqui, alguns fatos colocados, Paulo já havia morrido. Então, o que nós temos? Uma relação de que aqueles ensinamentos de Paulo, tendo em vista a realidade da comunidade hoje, então ela faz sentido ser colocada dessa maneira, para a compreensão, sem deixar de ser verdade aquilo que Paulo ensinou, mas uma roupagem própria para poder responder aquilo que estava sendo necessário. E a carta chega à comunidade. Então, essas cartas ligadas, que nós temos de Paulo, cartas ligadas à comunidade ou à região,
e específico a algumas pessoas. Então, essas são digamos, podemos dizer, as três possibilidades, né? A comunidades, a uma determinada região e a líderes ou bispos, né? Os bispos que estavam aqui de duas igrejas. Outra questão, enfrentamento de sofrimentos e duras perseguições por causa da fé em Cristo. Este dado associado à manutenção das tradições revela uma época posterior a Paulo, quando começam a surgir as primeiras heresias. Exatamente por causa disso é que se faz referência à autoridade apostólica. Né? Vou usar o exemplo de João de novo. Quando a gente pega o prólogo de João, aqui de João, nós temos dados no prólogo de João que já são fatos que acontecem muito depois da morte de Jesus, que eles são contemplados aqui. Da mesma forma, essas questões que são colocadas aqui, 2 Tessalonicenses 2,15, 2 Tessalonicenses 3,6, são relações e conflitos que aconteceram posteriormente. Começa a surgir, já depois da morte dos apóstolos, as heresias. Então, essas heresias precisam ser respondidas. E vocês viram aí nos cursos que vocês já fizeram de dogmática, o quanto de heresias que vão surgindo, especialmente as primeiras em relação ao Filho, a Jesus Cristo, e depois, com mais ênfase, ao Espírito Santo, e que ali, logo nos primeiros séculos, se resolve todas essas questões. O que vem depois são acenos mais superficiais. Mas, no entanto, dentro desta possibilidade, dentro desta necessidade de se falar, de tratar questões mais diretas, não seria Paulo, porque isso não aconteceu no seu tempo, aconteceu depois. Outra questão são os desvios teológicos. As concepções teológicas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses em relação à escatologia divergem nitidamente. A diferença essencial entre os conceitos pode ser resumidos assim. A escatologia paulina se caracteriza pela tensão dialética. Isso é muito próprio. Quem já fez escatologia? Já fizeram? Então, a escatologia, qual que é a chamada tensão dialética? O já e o ainda não. Né? Então, o já e ainda não. Ao passo que a estrutura da argumentação de 2 Tessalonicenses é ainda não. Mas no futuro, viver uma vida ociosa é sinal dessa espera apocalíptica radical. O redimensionamento da escatologia em função da demora da parousia aconteceu somente depois da morte de Paulo, que compartilha nas outras cartas de posições idênticas às de 1 Tessalonicenses. Então, o que é posicionado na segunda carta aos Tessalonicenses em relação à parousia, ela não concorda diretamente com o que está colocado nessas cartas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, até em Filipenses, né, que é a forma com que se concebe. Então, esta forma concebida na segunda carta aos Tessalonicenses, ela é uma forma posterior à morte de São Paulo. Outra questão, a diferença de vocabulário e de estilo. Então, em 2 Tessalonicenses, utilize 1 Tessalonicenses. Então, embora ela utilizando a 1 Tessalonicenses, seu estilo se caracteriza por certos traços específicos. Percebe-se um deslizamento semântico significativo no uso dos termos revelação, vocação ou na ligação entre parousia e epifania. Uma vez que admite a hipótese deuteropaulina, podemos constatar que o autor de 2 Tessalonicenses utilizou 3 procedimentos redacionais para compor sua carta. Quais são esses 3 procedimentos? A boa pergunta para a prova. Então, a repetição ou imitação,
a eliminação e a adjunção. É preciso, todavia, que se diga que o debate sobre a autenticidade segundo a Tessalonicenses ainda não está completamente fechado, mas afirma-se sempre mais a sua inautenticidade da própria Paulina, sendo, então, deuteropaulino. Não há um consenso. Como que se dá esses consensos? Por exemplo, um estudioso, biblista, levanta uma questão. Então, se começa a analisar essa questão e ele propõe o seu estudo. Como a partir do seu estudo, então os demais vão analisar ou vão apoiá-lo ou vão dizer que não. Então, alguns estudos são colocados, não são apoiados. Então, cai por terra essa hipótese. Outros, quando muitos se convergem para ela, então se aceita essa hipótese. Por exemplo, quando vocês vão estudar, ou a turma que está terminando já viu em João, mas lá em Apocalipse, por exemplo, quem é a Babilônia? Né? Quem é a tal da cidade da Babilônia? Então, se levantaram 5 hipóteses ao longo do tempo. Né? Mas 3 delas, a própria Babilônia antiga que ia ser restaurada, essa não se justifica. Quais são as 2 que ficaram? Babilônia ser Jerusalém ou Babilônia ser Roma? Para Babilônia ser Jerusalém, ela teria que, o Apocalipse teria que ser escrito antes do ano da destruição de Jerusalém. Então, não se sustenta. Qual que sobra? Roma. Então, são as hipóteses. Aí, o que é essa hipótese? Todo mundo, pelo estudo, concorda que é mais provável que seja ela. Então, se sustenta nela. E assim são outras questões. Então, a grande maioria aceita isso aqui? Não. Mas a maioria, sim. Né? Então, por isso que se sustenta essa questão. A finalidade, circunstâncias e finalidades do escrito. Página 112. Em 3 passagens, o autor de 2 Tessalonicenses revela como ele vê a situação da comunidade. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 4. Assim, nós mesmos podemos nos gloriar de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e da vossa fé, em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais. Então, a primeira, há incertezas quanto ao momento da vinda de Cristo, né? Então, a primeira, a questão das perseguições, desculpa. Então, quais são o primeiro cenário? As perseguições. Por todas as tribulações que vocês estão enfrentando, estão mantendo firmes na fé. Então, esta é o primeiro ponto. O segundo ponto são as incertezas quanto ao momento da vinda de Cristo, capítulo 2, versículo também 2, o segundo. Que não vos deixeis confundir a mente, assim tão depressa, nem vos alarmeis com alguma inspiração ou discurso ou carta atribuídas a nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Então, não tenha estas incertezas na vida de vocês em relação à vinda de Cristo, porque ainda não é hora. A terceira é a presença dos desordenados, capítulo 3, versículo 6 a 11. Ordenamos-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que proceda de modo desordenado e contrário à tradição de que nós recebestes. De nós recebestes. Quando que receberam isso? Através da visita e da primeira carta. E aí aqui vem trazendo todo o texto em relação a esse desordenamento. Indicações sobre as perseguições permanecem muito vagas. O problema ético dos desordenados é igualmente difícil de situar.
Resta a questão escatológica de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que permite concretizar as circunstâncias históricas e a finalidade do escrito. O anúncio profético da presença do dia do Senhor, isto é, da parousia de Cristo celeste, provocou preocupação e incerteza entre os destinatários. Portanto, a finalidade de 2 Tessalonicenses, qual que é? A finalidade, vamos ler juntos, quem tiver, é acalmar essas agitações mediante o desenvolvimento de contra o modelo escatológico, uma espécie de homem apocalíptico que refuta a posição adversa. Então, a ideia da carta é de trazer o povo a pôr os pés no chão em relação de como vai ser essa segunda vinda. E isso é muito importante e necessário. Quanto aos destinatários, nós vamos ver aqui que o autor e seus destinatários nos são desconhecidos. Saber se o autor era um membro da escola paulina depende, em parte. Então, essa questão do autor exatamente nós não sabemos. Então, distingue consideravelmente pelas escolhas literárias e teológicas das outras epístolas, das outras duas epístolas que nós vamos ainda estudar. Quer dizer, da de Colossenses nós já estudamos e a de Efésios que ainda vamos estudar. Então, o lugar de redação da 2 Tessalonicenses permanece desconhecido para nós. O problema principal, a saber, é a efervescência escatológica e a consciência da demora da parousia leva a situar a data da redação por volta, então, do final do século I. Não tinha colocado aqui, eu coloquei. Estava 51, mas o que nos leva, então, agora é situar a redação desta carta entre os anos, o ano 80 e o ano 100. Mas não se deve excluir uma datação mais antiga, entre 70 e 80. Então, o término e todo o processo do fim do primeiro século, porque, segundo a Tessalonicenses, foi integrado na coleção das cartas paulinas. Quanto ao conteúdo, que nós vamos ver agora na estrutura, na página 114, entre tantas possibilidades, apresentaremos uma proposta de composição da carta a partir de critérios formais de conteúdo. Bom, primeiro, nós temos nos versículos 1 e 2, versículos 1 e 2, então, a saudação, né? A saudação inicial, que segue o estilo paulino. Depois nós temos do 1 versículo, vamos colocando aqui, para que a gente possa ir olhando essa relação. Então, nós temos no capítulo 1 e 2, nós podemos chamar de saudação. Esta saudação, ela segue o estilo paulino? Segue, né? Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, a gente percebe que cada saudação ela tem uma forma própria. E nós utilizamos algumas delas aonde? Na Santa Missa. Fazemos o sinal da cruz e depois algumas delas a gente reza. No início, na saudação inicial da Santa Missa. Depois nós temos no capítulo 1, 3 até o 12, o que nós chamamos aqui na apostila de ação de graças, intercessão e opositores. 3 pontos. No primeiro ponto, no versículo do 3 até o 5º, a fé e amor mútuo dos tessalonicenses que estão ali lutando, né, para continuar unidos. Os 6 ao 10, nós trazemos a punição dos perseguidores, que nós já vimos isso em outras cartas. A terceira parte
dessa perícope é a oração pela comunidade de Tessalônicas, que é o versículo 11 e o versículo 12, que é: eis porque não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do seu chamado e por seu poder cumpra plenamente toda boa vontade e ação da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós sereis glorificado nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos nesse primeiro ponto essa questão: ação de graças, as intercessões e a oposição. Depois, em 2, de 1 até o 12, nós vamos ter aqui o que nós chamamos até de campo doutrinário, que é a instrução sobre a vinda do Senhor. Esta instrução sobre a vinda do Senhor, o dia do Senhor não é eminente. Como que era lá em 1 Tessalonicenses? O dia do Senhor era eminente. O fim é precedido de manifestação do homem ímpio. O outro ponto, mas há um misterioso obstáculo. Aí vocês vão ler o texto comparando aqui com a apostila. E a destruição do homem ímpio com todos os seus seguidores, que é esta que causava grande confusão da comunidade, por causa de pensar essa personificação de Jesus, que ainda não havia voltado, mas estavam já pensando, né? Depois do 2:13 até o 3:15, nós temos a chamada imperativo paulino. Então, novo agradecimento a Deus e a exortação para manter a tradição. Como que estão 2, do 13 ao 17. Nós, porém, devemos continuamente dar graças a Deus ao vosso respeito, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu como primícias para a salvação na santificação do Espírito e na fé da verdade. Para isso, ele vos chamou pelo nosso Evangelho, a alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos, por nossa palavra ou por nossa carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na graça nos amou e nos deu consolação eterna e feliz esperança. Console vossos corações e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Aí vem o pedido de oração, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, e por fim, a advertência a quem se comporta de modo desordenado, nós já até vimos, é o capítulo 3, versículos 6 ao 15, e se encerra a carta, né, no 16 ao 18, que o Senhor da paz, ele próprio vos dê a paz, sempre de toda maneira. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas, e é assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Então, essa colocação, que, de acordo com os estudos, ela é para dar um certo valor e credibilidade. Mas que a carta não tem como ser escrita de Paulo, se ela foi escrita depois do ano 70, ele já havia falecido. Quanto à questão da teologia da carta, nós temos como ponto principal o capítulo 2, que é o atraso da parousia, e dentro deste atraso da parousia, então, se desenvolve uma escatologia bastante rígida, e diante das perseguições é possível ver que se aproxima o julgamento de Deus, que dará o reino àqueles que sofrem. Aos que oprimem os justos, Deus dará tribulação. Tanto na primeira Tessalonicense quanto na segunda, vem com alegria e esperança a vinda do Senhor.
Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo é nossa reunião com Ele. Então, qual que é a alegria? É de estar com Cristo. Os que já morreram, primeiro, depois aqueles que estão vivos. Então, é de estar com Cristo. Essa deve ser o desejo e a alegria de todos aqueles que esperam em Cristo. Mas as duas cartas tratam de aspectos distintos da escatologia. Essa é uma informação bem importante. A primeira carta trata do problema dos que morreram. Lembram lá? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. E da necessidade de estarmos sempre preparados. Aponta para a iminência da vinda de Jesus. A segunda carta trata que acontecerá antes da parousia. Tende a aparecer uma apostasia, um homem ímpio, o qual, e por enquanto, está retido algo ou por alguém. Então, é uma forma diferente de pensar o tema que tem nas duas. Certo? Então, tendo em vista essa segunda carta aos Tessalonicenses, e especialmente essa forma com que a gente tem colocado, rapidamente. Então, 1 Tessalonicenses é uma carta, sem dúvida, autêntica, enquanto a segunda carta aos Tessalonicenses, ela, por mais ainda se configura de que ela foi escrita muito posterior, até o ano 100, enquanto essa aqui por volta do ano 50 ou 51. Então, há uma distância muito grande e aqui no meio tem a morte de Paulo. Então, Paulo já morreu. E, especialmente, os conteúdos tratados e a forma com que é tratados, eles vão acontecer depois da morte de Paulo. Então, por isso que não tem como ser anterior. Então, essa é um dado que justifica essa ser proto e essa deuterocanônica, ou deuteropaulina. Tá certo? Outras questões que envolvem as duas cartas, que nós podemos destacar aqui, é a forma da estrutura, do estilo linguístico, até mesmo essa insistência de se colocar a autoridade paulina como uma forma para justificar a carta, a sua independência de conteúdo entre uma e a outra, que não se dá. Por que Paulo ia escrever praticamente a mesma coisa em tão pouco tempo? Então, tudo isso reforça, e também a questão de 3,15, né? 3,15, em que vai nos falar sobre... Deixa eu ver aqui, se é 3,15 mesmo. Não, é 2,15. 2,15. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardais cuidadosamente as tradições que vos ensinamos, por nossas palavras. Quando foi por nossas palavras? É 2,15. Quando que foi por nossas palavras? Na visita. A visita que a comunidade. E por nossa carta, que será, então, a primeira carta aos Tessalonicenses. Tá certo? Então, concluindo a nossa aula de hoje, pessoal de casa, nós vamos ficar agora, creio eu, um bom tempo sem ter aula. Eu acredito que a nossa próxima aula, então, agora vai ser no dia 5 de novembro. No dia 6 de novembro é a nossa última aula. E aí, depois dessa aula, eu já lanço a prova para que vocês me entreguem até o dia 17 de novembro.
Ela vai ser um pouco mais extensa do que a primeira, por isso que vocês vão ter um tempo maior, vão respondendo, vão revisando. Tudo que vocês marcam fica gravado. Aí na hora que vocês estiverem assim, certos, agora eu posso enviar. Aí vocês me mandam. Tá bom? Depois que nós não vamos ter mais aula, aí quando der lá 17, 18, se eu mandar alguma mensagem, porque talvez não me chegou a prova. Então, quem receber uma mensagem minha, ó, não recebi sua prova, porque às vezes a gente pensa que mandou e não enviou. Tá bom? Então, aí eu confirmo com vocês a partir do dia 18. Bendigamos ao Senhor. Pessoal de casa, com Deus. Até nossa próxima aula.